Nova. Vamos agora com Humberto Pazian. Toda quinta-feira ele está aqui com a coluna Para Viver Bem. Acompanhe aí. Para Viver Bem, com Humberto Pazian. Olá amigos, TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova. Desejo um ótimo dia para vocês, embora já estão tendo, né? Em sintonia aqui com a gente, com essas mensagens, com essas reflexões maravilhosas. E apenas para colaborar um pouquinho com esses pensamentos, você já reparou como as pessoas não se responsabilizam, ou como nós, muitas vezes, damos desculpas ou respostas tentando justificar falhas nossas? Você vai dizer assim, não, vou sim, mas acho que todas as vezes. É difícil a pessoa admitir, sim, errei. Nas coisas mais simples e nas coisas não tão simples assim. Por exemplo, uma pessoa está dirigindo e alguém está do lado. Aí ele se atrapalha e faz uma conversão errada. Se a pessoa do lado fala, poxa, você não viu? Geralmente casais, né? Também você não para de falar? Aí começa aquela briga. Alguém faz também alguma coisa, corta alguém e bate o carro. Aí a pessoa do outro lado sai brigando, poxa, você não viu? Aí o outro diz, poxa, mas você não viu que eu ia entrar? Você não podia frear? Enfim, inconscientemente e conscientemente, nós estamos sempre justificando. Errei, sim, mas por causa de, ou aconteceu por falha também de tal coisa ou tal pessoa. Eu falei do trânsito, mas isso acontece em tudo, na empresa. Você foi dispensado? Fui. Fui porque meu chefe não gostava de mim. Fui porque um dia eu fiz um negócio, mas eu cheguei atrasado por causa do trânsito. Ou eu não fui porque não estava bem. Tive 18 faltas, mas todas com justificativa. Às vezes a pessoa acredita naquilo e às vezes não. Faz para mostrar para os outros que ela foi injustiçada. Na parte espiritual, ou na nossa parte de desenvolvimento espiritual, é a mesma coisa. Nós tentamos justificar as nossas falhas, muitas vezes dizendo que foram obsessores que nos ocasionaram falar mal, fazer isso. Tem pessoas que cometem atos assim extremos, crimes, e dizem, não, estava envolvido por uma obsessão, por um sentimento ruim, ou então matei por amor, né? Enfim, ficaria um dia aqui. E tenho certeza que se você pensar um pouquinho, você verá um monte de situações em que nós justificamos. Bom, enquanto estamos aqui na matéria, nós fazemos isso para justificar e iludir os outros, ou não permitir que os outros nos acusem, enfim, objetiva ou subjetivamente. Mas na parte espiritual não tem isso não. Lá não dá nem para a gente falar, porque a gente sabe que eles, os outros espíritos, estão lendo perfeitamente os nossos pensamentos. Os nossos sentimentos são claros, mas não é na hora que a gente vai para o mundo espiritual. Agora, nós estamos aqui, os espíritos à nossa volta estão vendo as nossas intenções. Qual é o real motivo de eu estar comentando esse assunto? Qual é o seu verdadeiro pensamento quando eu digo essas coisas? Você está lembrando de algumas coisas que você não tem a responsabilidade de assumir? Ou está tentando mentalmente justificá-las? Tudo isso é visto claramente pelo plano. E é medido, então, o nosso desenvolvimento, a nossa realidade, a nossa sinceridade. Pode pensar, mas o que isso tem a ver? Tudo. A partir do momento que nós assumimos os nossos atos errôneos, né, nossas decisões erradas, nós temos condições de crescer, de mudá-las e evoluirmos. Quanto mais nós tentarmos justificá-las, mais reincidiremos nos mesmos erros. É só isso. Parece simples, né? E mas faz muita diferença. Tá legal? Desejo um ótimo dia, continuem aqui com a programação da rádio, da TV e sejam responsáveis. Beijo no coração, até semana que vem. É isso aí, Pazian, sejamos aí responsáveis. E falando em responsabilidade, muita gente aí pelas redes sociais e principalmente pelo WhatsApp se esquece deste termo responsabilidade. Em 29 de agosto, pouco depois do meio-dia, Maura Cordeiro, dona de uma loja de artesanato na pequena cidade de Acatlán, no estado de Puebla, no México, reparou que havia uma aglomeração incomum em frente à delegacia próxima ao seu estabelecimento. Cordeiro, de 75 anos, foi até a porta da loja para espiar e dezenas de pessoas
estavam do lado de fora da delegacia, na Rua Reforma, principal via da cidade, e não parava de chegar gente. Logo haveria mais de 100 pessoas. Cordeiro não se lembrava de ter visto uma aglomeração tão grande assim em Acatlán. Enquanto observava, um carro da polícia passou pela loja levando 2 homens. Alguns moradores seguiam o veículo, enquanto tinham gritos que ecoavam da multidão, acusando os 2 de serem sequestradores de crianças. De trás do estreito portão de metal na entrada da delegacia, a polícia respondeu que eles não eram sequestradores, mas sim delinquentes. São pequenos infratores, repetiam os policiais. Mas a multidão não quis ouvir os policiais e achavam que eles eram sequestradores de crianças, de inocentes, e acabaram aí cometendo um outro crime até mais grave do que aqueles que os criminosos haviam cometido. Então os 2 homens foram queimados e acabaram desencarnando por esta situação. Tudo isso promovido pelo fake news. Espalharam-se pelo WhatsApp mensagens de que eles eram sequestradores de crianças. Aí a gente não pode esquecer que o México vem sofrendo uma onda, né, de sequestro de crianças e jovens, e isso acabou inflamando mais ainda parte da população lá da cidade de Acatlán. Isso foi numa pequena cidade, mas em grandes cidades também estão ocorrendo fenômenos parecidos, em virtude de fake news que são compartilhadas principalmente pelo WhatsApp. A gente não pode esquecer do que aconteceu no Guarujá, litoral sul aqui de São Paulo, recentemente, onde uma mulher foi pega indo para a igreja com a Bíblia embaixo do braço, mas ela foi acusada de bruxaria e que cometia bruxaria com crianças. Não quiseram saber se aquilo era verdade ou não e ela acabou sendo morta, né? Os acusados estão sendo aí responsabilizados pela justiça aqui em São Paulo. Por que as pessoas acreditam em informações falsas, Edson? Eu diria que faz parte de um processo de obsessão coletiva, viu, Cláudio? Você pode reparar o seguinte: nós tivemos um exemplo aí nas nossas eleições passadas, né? Que se criaram 2 grandes grupos antagônicos, né? E as notícias ficavam circulando, né, via WhatsApp, de acordo com os interesses. Quando eu falo que é uma obsessão coletiva, você entra dentro de um contexto de ideias semelhantes, e aí você passa a receber, principalmente via celular, via Facebook, WhatsApp, você passa a receber notícias daquele tipo de interesse seu, né? E aí você entra numa situação em que você já não questiona mais. Você começa a receber tanto, e aí vem de uma pessoa que é de sua confiança, só que você não sabe que, na verdade, ela está retransmitindo o que ela recebeu de um outro. Porque cria uma cadeia, né? E como vem de alguém que é conhecido teu, você acaba aceitando aquilo como sendo algo verídico, algo que vale a pena ser considerado, né? E aí se cria esse processo. É um absurdo a gente falar isso, né? Mas é um processo obsessivo. Compulsivo e digital. Né? É uma hipnose coletiva. O Cláudio mesmo leu na notícia, né? Que o México vem sofrendo questões aí de sequestro e tal de crianças. Bom, então isso deve estar sendo noticiado nos canais de TV. As pessoas ficam ligadas naquilo, né? E aquilo elas vão comentando uma com a outra, então aquilo vai fomentando uma ideia geral. E aí, pega 2 coitados que tinham sido... Eu estava vendo a notícia melhor, os caras não eram... Um deles nem era... Ele tinha vindo lá pro povoado para visitar o tio, se eu não me engano, né? Foi. Tinha nada a ver. O México já tem um histórico assim também. Tem, né? É o país que tem mais índice de sequestro. Então... Quer dizer, já tem uma por conta até de transporte, né? sei lá, de doação de órgãos, doação não, de como é que chama? De tráfico de órgãos, ou coisa desse tipo, né? Ou até mesmo de uso das crianças. Então isso já se cria, ela mesma a Mari acabou de falar aí que o México já tem essa característica, né? Então já é dentro do coletivo, consciente coletivo, do inconsciente deles ali, já existe essa ideia. E aí solta uma mensagem dessa, essa vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Vira isso que a gente está vendo aí.
O que não isenta as pessoas que fizeram isso, tá, Cláudio? Uhum. Porque essas pessoas... São responsáveis. Claro, elas têm uma responsabilidade, né? Você tem que assumir a responsabilidade pelos seus atos. O Humberto Pazian acabou de falar isso aí no programa, né? Que não adianta você querer transferir para o outro a responsabilidade por aquilo que você faz, né? Então nós somos responsáveis também pelo que a gente transmite, pelo que você replica, né? Você precisa fazer uma análise do que você está lendo e do que você está transmitindo para outros, tá certo? A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente pode estar fazendo parte de um processo de obsessivo sem estar percebendo. E de um crime, né? E participando de um crime. Colocando em risco a vida. Sem estar percebendo. Nós já tínhamos falado em programas anteriores que a gente tem que fazer uso do bom senso, tem que fazer uso das 3 peneiras do Sócrates, né? Saber se aquilo é verdade antes de sair publicando, saber se aquilo é bom e se aquilo é útil. Olha, são 3 coisas interessantes: se é verdade, se é bom e se é útil. Porque às vezes pode ser verdade, mas pode não ser bom. Às vezes pode ser verdade e ser bom, mas não é útil. Então também, para que você vai... Pra que espalhar, né? Espalhar, entendeu? O fato deles, de estar sempre acontecendo isso, não justifica o que fizeram, né? Não, Sim. Não, porque aí entra num campo da crueldade, que é um dos itens que os livros dos Espíritos tratam, né? Depois a gente pode falar melhor sobre isso. E aí, Elaine, você concorda que é uma obsessão coletiva? Eu concordo, e o Edson observou muito bem. A gente tem falado isso aqui constantemente, né, Cláudio, nas nossas pautas, da responsabilidade que a gente tem de refletir com tudo aquilo que nos chega, principalmente nessa era que a gente vive, onde as informações são rápidas, vem muita informação, né, com uma velocidade absurda, e nós temos que criar o hábito realmente das 3 peneiras, mas nós ainda como espíritas, de fazer essa reflexão, né? Como dizia Paulo de Tarso, né, às vezes nem tudo que é lícito me convém, né? Então a gente também precisa fazer essa reflexão para não entrar justamente nessa onda, nessa energia coletiva, porque quando eu paro e consigo olhar de fora e me distancio daquele problema, eu consigo ter um juízo de valor um pouco melhor, né? Porque é um absurdo isso, né? A gente olhar como parece coisas realmente de povos muito antigos, onde fazia os linchamentos, né? E a gente percebe essas barbáries, a gente percebe nessas ações como nós, seres humanos, ainda temos tantos defeitos morais, né? A gente já sai julgando, a gente já condena e a gente já executa a pena, né? Imediatamente. É muito sério isso, né? Isso demonstra realmente o quanto ainda temos que trabalhar para a nossa evolução, né? Sim. Como é que você analisa essa questão, Mari, do fake news? Eu concordo com ela e eu acho que as pessoas têm que pesquisar. Ela recebe aquela mensagem, mas ela tem que buscar a fonte, ela não pode se dar por verdadeiro aquilo que ela recebeu. Verdade. Como aconteceu exatamente o exemplo que você deu no México. Mas você, quando recebe, tem que ir na fonte, buscar, pesquisar, se informar, para você até passar adiante no próprio celular, que hoje, né, você recebe muito assim, a notícia, né? Ou mesmo em questão de política e tudo que recebemos a cada minuto. Então, eu acho que a primeira coisa é você buscar realmente se aquilo é verídico, se é verdadeiro, para você passar adiante. Não simplesmente receber e se dar por convencido, por verdadeiro. Porque existem pesquisas que mostram o seguinte, Edson: as pessoas às vezes nem leem todo o conteúdo da mensagem, elas já vão repassando. Exatamente. O que aumenta mais ainda essa rede de fake news. É isso. Quando eu falo aí dessa questão da obsessão coletiva, a gente tem que entender obsessão no sentido não de que espíritos estejam atuando, tá? Seria uma hipnose coletiva, acho que o termo mais correto, eu não sei. Mas tem também uma influenciação, né? Até tem, só que é por afinidade. Só que o que acontece? Eu vou tentar explicar melhor, vamos tentar entender de 2 maneiras diferentes. Você tem as pessoas vivendo na mesma casa, tá certo? Uma
está preocupada com determinadas coisas, ela não está ligada na televisão, ela não está assistindo esses programas sensacionalistas, ela não está ligada ali no WhatsApp, ela está focada, por exemplo, ou nos seus estudos, ou nas suas atividades outras, né? Enquanto que outra assiste a televisão, ligada ali nesses programas sensacionalistas, assistindo filmes de terror, filme de não sei o quê, ou seja, dentro do mesmo lar, você tem duas pessoas diferentes, com sintonias diferentes. O lar é o mesmo, mas as sintonias são diferentes. Entende? E aí você pega um grupo, que nem no caso, vamos pegar o caso do México, né? Que essas notícias de crianças raptadas devem ter sido noticiadas. Então você vai pegando as pessoas que vão se inflamando, né, com esse tipo de notícia, você vai criando um inconsciente, os pensamentos vão fluindo e aí vão atingindo outros, e acaba criando um processo, né, de ligação mental fúria. Aí. De fúria. E um processo de ligação mental entre todos eles. E aí acaba acontecendo isso que nós estamos falando, que foram centenas de pessoas, né, um povoado pequeno, que foram lá e tocaram fogo nos dois caras, nos dois sujeitos ali, mesmo a polícia dizendo que eles não eram. As pessoas não param nem para pensar, elas não conseguem raciocinar, tá um nível de influência que isso causa nelas, né? A gente tem que tomar cuidado mesmo. Olha, desculpa, Cláudia, te atrapalhar. Essa notícia da mulher que foi acusada de bruxaria aqui no Guarujá, ela é mais espantosa ainda, na minha opinião, porque nos tempos de hoje, com as pessoas com tanto acesso à informação, sabe, acreditar numa coisa dessa, partir por uma, né, partir realmente por uma justiça. Exatamente. Então não parece um absurdo. Você vê, um foi queimado ali, foi acusado de bruxaria. A gente está na época da Inquisição, né? Então são os espíritos que reencarnaram aí, os inquisidores. A gente está voltando a viver na Inquisição, na Idade Média, né? A gente precisa parar para ver que... Então, o que a gente tem que pensar, Cláudio, que eu estava falando da questão da sintonia, né? Você pode estar vivendo num mundo como esse, mas você ser afetado ou não por ele. O que é que determina se você vai ser afetado ou não? É o seu íntimo. É até mesmo a sua evolução espiritual. Eu diria que pessoas que se deixam levar para uma situação dessa estão vivendo numa barbárie ainda. Primitivos em termos espirituais. Eu acredito muito nisso. Primitivismo assim no sentido de que se deixa levar pelo lado da violência, da crueldade, né, que são, vamos assim dizer, sentimentos, né, oriundos ainda do reino animal. Não que os animais sejam cruéis, não é isso, é que os animais têm o instinto para preservação. E aí é a influência do organismo físico sobre o espírito. Nem que pensa, fala mais já alto. Vai agindo. Fala mais alto. Por instinto, né? Entendeu? O instinto fala mais alto e a emoção não raciocina, entende? Quando você age pelo estômago, né? Ou pelo fígado, você não pensa. Lado animal. E aí você faz essas besteiras. E é por isso que a gente é dotado de inteligência, né? Que é o que nos diferencia dos animais, né? A gente tem que parar, né? Respirar, refletir para poder tomar uma atitude, né? Nesse caso não, né? Exatamente. Eu queria deixar claro, desculpe, é que eu não estou comparando com o animal, não é isso? Sim, não, é só a questão do instinto, que é uma inteligência limitada. Ela é limitada apenas a você agir de forma impensada. Sem pensar. Porque depois que você cai a adrenalina, imagine esse monte de gente aí quando baixou a adrenalina deles, que começaram a raciocinar da besteira que fizeram. Vão arcar com as consequências desse processo mental aí de rever o que fizeram e tudo. Muitos vão assumir, outros não vão assumir, vão querer transferir para terceiros, como falou Humberto, né? Mas só que é o seguinte, nós somos espíritos que estamos vivendo num processo de aprendizado e desenvolvimento. Enquanto a gente não assumir a responsabilidade pelos nossos atos e ficar transferindo para os outros, não há crescimento. Que me parece que a base do fake news, por exemplo, vem bem a calhar com isso que o Pazian disse, que é uma transferência de responsabilidade, né? Então, já que eu não tenho coragem de criar isso, eu vou repassando, e muita gente até fala, eu só repassei, né? E muitas das vezes você pode estar matando uma pessoa. Você vê dessa forma, Mari, essa questão, a falta de responsabilidade em lidar com
com a pseudonotícia, né? Totalmente. Falta de responsabilidade. E aí, Elaine? Então, às vezes eu recebo umas mensagens, principalmente em grupos, né? Que a gente para e fala, meu, por que essa pessoa tá me mandando, tá colocando, qual o sentido de colocar parece uma brincadeira, né? Às vezes tem lá um memes, às vezes tem uma brincadeirinha, mas às vezes vem umas coisas assim tão pesadas, né? Para que divulgar um negócio tão horrível desse? A gente já vive, né, num mundo de tanta coisa ruim. Por que a gente ainda fica divulgando, né? Você emitir sua opinião é uma coisa, né? Você é um ser pensante, você tem direito de emitir sua opinião, é livre, sim, né? Você emitir sua opinião. Mas ficar divulgando fatos às vezes tão horríveis, ou então coisas que aconteceram tão no passado, e a pessoa volta a divulgar aquela notícia ruim, né? Pelo simples prazer de noticiar, ou de, né? Eu costumo fazer essa reflexão e apago e deleto e bloqueio. E tem gente que divulga a coisa do passado parecendo que foi ontem, né? Também. Proposital. Também. E entra nisso que eu estava falando, Elaine. A pessoa ela está ligada numa sintonia X. Então ela não para, ela não consegue raciocinar. Então ela vai simplesmente replicando, porque ela está dentro dessa sintonia. Parece uma loucura, né? Tem gente que fala, nossa, isso parece uma coisa de gente louca, é uma loucura. E a pessoa, você está em 3 grupos com a pessoa põe nos 3 grupos e ainda te manda no particular. Não é assim? Tem uma na família que é bem assim. Né? É obsessão digital. Não, digital. Dizem que a pessoa que ela não tem o que fazer, porque a pessoa ocupada. É obsessão digital. A pessoa ocupada não vai ficar. Você não tem tempo, né, Edson, de ficar mandando, Exatamente, né? Não tem então, tempo. Vamos nos ocupar com coisas produtivas, né? Tem tanta gente pra gente ajudar no mundo, né? Vamos divulgar as coisas boas, né?